Olá, bem-vindos ao STM Entrevista na Escola Superior de Direito Municipal, aqui em Porto Alegre. E hoje eu recebo uma referência emergente no cenário brasileiro de inovação pública, liderando o GovTech Lab, Theo Forest Girardi. O GovTech Lab é um hub que integra tecnologia, design e políticas públicas para transformar a forma como os governos operam e se conectam com a sociedade. Quem é Theo Girardi? Com doutorado em Design e Tecnologias pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Theo é fundadora e CEO do GovTech Lab, além de Head do GovTech Summit, um dos principais eventos do país sobre governos inteligentes. Sua trajetória combina pesquisa acadêmica, liderança estratégica e atuação prática na transformação digital do setor público. Ela também é ativa nas redes sociais, compartilhando insights e experiências sobre inovação governamental. E o que é o GovTech Lab? Ela vai explicar muito melhor, mas ele é um ecossistema de inovação voltado para governos mais eficientes, transparentes e centrados no cidadão. Theo defende que a inovação no setor público vai além da tecnologia. Trata-se de uma mudança cultural que coloca o cidadão no centro das decisões. Ela acredita que governos inteligentes são aqueles que escutam, aprendem e evoluem continuamente, promovendo uma gestão mais humana e eficaz. Muito obrigada, Theo, por estar aqui no STM Entrevista. Com a palavra, Theo. Obrigada, bom dia, obrigada, Sinara. Eu fiquei encantada com esse perfil, com essa apresentação, muito obrigada. Realmente é um grande desafio, mas é uma feliz possibilidade de atuar e estar à frente desse projeto, que é o GovTech Lab, e que tem aí também uma das frentes de atuação, o GovTech Summit, porque trabalhar com o setor público é um grande privilégio, né? Então, eu acho que a nossa conversa vai trazer um pouquinho, hoje aqui a minha intenção é de apresentar para as pessoas uma nova perspectiva em relação ao setor público, desmistificar o que culturalmente, às vezes, as pessoas têm de percepção em relação a serviço público, né, a toda a gestão e administração pública. E, Theo, me conta sobre como foi... tu foi homenageada como uma das GovTech Groundbreakers de 2023 pela Glass, pelo teu compromisso com a inovação, sustentabilidade e colaboração no setor público. Como foi isso e como é representar isso internacionalmente? Então, deixa eu contar uma pequena história para entender esse reconhecimento. Eu tenho uma formação e uma atuação já há 15 anos na área de inovação, de ambientes de inovação. Eu tenho uma carreira docente também já há mais de 15 anos, mas sempre estive muito envolvida com ambientes de inovação, com ecossistemas de inovação, projetos, programas de inovação aberta, transferência de tecnologias, e isso me levou, em 2023, ao GovTech Summit, em Porto Alegre. Eu fico na região norte aqui do Rio Grande do Sul, minha família toda é daqui, então eu me desloco pelo mundo, mas, né, volto para dormir na minha cidade. Em 2023, então, eu participei do GovTech Summit e lá, naquele momento, eu percebi que o evento trazia um ecossistema que até então não era tão percebido tradicionalmente a partir dos nossos ambientes de inovação, a partir de onde eu estava naquele momento. O ator público, ele sempre foi muito ativo, ele sempre foi muito fomentador das tecnologias, da inovação, mas muito pouco ele trazia para dentro do seu sistema
de gestão e administração pública. Então, muito pouco do que era produzido, do que é produzido nestes ambientes, em termos de novas tecnologias, é direcionado ou aproveitado pelo setor público, né? E o evento estava trazendo essa oportunidade de enxergar essas alternativas em termos de novas tecnologias, ferramentas, um novo modelo de desenho de serviço público. Isso me chamou muito a atenção. E o GovTech Summit, ele foi idealizado pela Move, que é uma agência de publicidade bastante conhecida, que tem já anos de tradição no mercado e que atende contas públicas. E eu, conversando, né, com o Gabriel, que hoje é meu sócio também, ele me disse que o objetivo era um café, era uma troca, né, de informação, de network entre os nossos clientes, né, que em sua maioria são da área pública. E isso acabou se transformando neste evento de 2 dias, que, abrindo um parênteses, né, acontece agora, sua segunda edição, dias 29 e 30 de maio, no Centro de Eventos da PUC. Ano passado, nós tivemos que adiar em função, né, das enchentes, do que ocorreu no nosso estado. Mas, enfim, eu estava naquele evento, naquela oportunidade eu atuava como diretora de inovação de um parque científico e tecnológico. Quando retornei do evento, eu comecei a pesquisar sobre esse cenário no Brasil. E aí eu me deparei com uma situação muito instigante sob o ponto de vista de oportunidade e sobre o ponto de vista de conceito do que é um governo digital ou a transformação digital do setor público. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, né? Conheci melhor o GovBR, né? Serviços públicos digitais que já estavam disponibilizados e que até então a minha percepção era como uma usuária do serviço público, né? E o meu julgamento era é uma facilidade ele estar hoje disponível na plataforma ali do meu celular. Mas eu não tinha até então a compreensão do que significava e o que representava isso sobre a visão do aspecto público. Então, a partir desse momento que eu começo a investigar esse cenário no Brasil, ao mesmo tempo em que o Brasil ocupa os primeiros lugares em termos de serviços digitais através do próprio GovBR, ele tem menos de 3% dos municípios com processos digitais, iniciando um processo de transformação digital. E aí eu pensei, nossa, né? Como é que isso tudo está acontecendo, né? É um país continental, mas como isso também se reflete no setor público, né? Nós temos realidades muito contrastantes, não apenas sob o aspecto econômico, social, mas digital, de tecnologia, né? Assim como temos municípios que têm um ambiente de inovação, de tecnologia totalmente revolucionário, né? Cidades, nós temos realidades onde municípios não têm acesso à internet ainda, né? É uma realidade muito contrastante, e isso reflete num serviço público que é acessado por todos nós. Bem, e essa minha pesquisa me levou a esta premiação, a esse reconhecimento. Então, eu submeti, à época, o que hoje é o GovTech Lab, né? E recebi, então, esse reconhecimento. É um projeto que foi desenvolvido pela Glass, que é uma startup unicórnio do Vale do Silício, da República Dominicana, inclusive uma grande referência também como case para o setor público. E a partir deste reconhecimento, eu entendi que era um caminho potencial, né, para desenvolver e explorar o setor público sobre uma outra perspectiva. Então, no finalzinho de 2023,
esse projeto, que hoje é o GovTech Lab, foi apresentado para os meus sócios, né? Então, para o pessoal que idealizou o evento também, e hoje o laboratório se tornou algo já maior, né? Até do que eu imaginava em menos, praticamente um ano, né? E a gente está muito feliz de trabalhar com esse contexto, né, da transformação digital para o setor público. Excelente, excelente histórico, para que a gente possa entender como que entra, né, um laboratório que visa apresentar, então, essas oportunidades. E, na tua opinião, qual tecnologia emergente tu acreditas que os governos ainda estão subestimando, mas que pode revolucionar a gestão pública? Sem dúvida, é a IA. Inclusive, eu estou lendo um livro chamado A Próxima Onda, interessantíssimo e que traz uma reflexão bastante instigante sobre o quanto as pessoas questionam e duvidam da capacidade da tecnologia, né? A gente tem, partindo de uma leitura, eu sempre olho para o cenário público, nós partimos de um conceito semelhante ao cenário industrial, onde os governos são analógicos, né? A maioria dos governos são analógicos. Tem o papel, tem processos administrativos burocráticos, não pelo desenho do processo, do serviço, mas muitas vezes porque aquele servidor, aquela pessoa que está ali atrás do balcão, né, interagindo com a sociedade, não tem acesso ao conhecimento, não tem uma atualização nessa área digital, tecnológica, né? Então, são vários fatores aqui que tornam e criam esse estereótipo de que tudo é mais difícil no setor público. Então, partindo do conceito de que a grande maioria dos governos, né? Quando eu falo governos, eu estou me referindo a organizações públicas, né? Municípios, então é um macro, né? O GOV que a gente diz. Partindo desse conceito, então, de que eles ainda estão num modelo analógico, migrando para um modelo de governo digital, nós temos ainda um caminho muito grande a percorrer, né? E por isso que todas as iniciativas que se voltam para o setor público, elas são extremamente importantes. Só que essa realidade do setor público, ela é muito distante da velocidade com que a tecnologia avança e, mais do que isso, o impacto que ela gera. Se o serviço público, se a prestação de serviço público em todas as áreas, seja na saúde, na educação, na mobilidade, enfim, ela agora está introduzindo ferramentas como um meio de melhorar os processos, de melhorar esse serviço, você imagina que o cidadão já está lidando com um chat GPT, já está interagindo numa tela digital, já está fazendo compra, né? Já está acessando vários serviços da iniciativa privada, né? De uma forma diferente. Então, ele também hoje tem uma experiência muito contrastante de que algumas coisas andam, né, entre aspas, andam mais rápido e outras coisas demoram mais. Então, dentro da prestação de serviço público, isso também traz uma oportunidade que evidencia o quanto se faz necessário a parceria com iniciativa privada, a parceria com instituições de ensino, a parceria com os ambientes de inovação, para que o setor público tenha acesso a essas tecnologias, para que ele saiba onde elas estão, para que ele possa acessar, ele possa comprar. Eu acho que as pessoas, na semana passada, eu estava numa palestra para alunos e eu perguntei para eles, quando vocês ouvem falar sobre governos, o que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Todos eles, né?
burocrático, demorado, lento, não anda, né? Eu falei assim, algum momento vocês se deram conta que os governos são os maiores tomadores de decisão do mundo e eles são os maiores compradores do mundo. Então, quando as pessoas nos perguntam sobre o que são governos, eu acho que a todos deveriam se lembrar desses dois pontos principais. Eles tomam decisão e eles compram serviços, produtos, tecnologia. Tem alguns dados que eu gosto de trazer sempre para exemplificar isso, é que o cenário de compras públicas, que é o que viabiliza a tecnologia para o setor público, né, é uma porta que viabiliza isso, representa hoje mais de 12% do nosso PIB nacional. Isso é um volume gigante de compra pública, né? E a gente fala, imagina que o setor público compra uma luva, né, um equipamento, EPI, uniforme, até máquinas, ferramentas, tecnologia para hospitais, para segurança. Então, é um universo gigante que representa e movimenta uma economia maior ainda, né? E em janeiro, o Fórum Econômico Mundial, que a gente sempre acompanha esses relatórios, porque eles nos trazem um panorama do cenário mundial, do tipo assim, para que lado que o mundo está indo, né? O que vai ser febre, para onde que as pessoas vão investir, como é que vai ser isso? E o Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2025, lançou um material, divulgou um e-book falando sobre a economia das GovTechs, posicionando como uma das economias mais importantes do mundo até 2034. Então, ele trouxe o recorte das tecnologias, da IA, da transformação disso sob a perspectiva do setor público, e atribuiu um valor, né, que são, se eu não me engano, são 3 trilhões de dólares, né? E as pessoas me perguntam, como assim esse número, de onde é que eles tiraram? É tudo que os governos do mundo inteiro compram, né? Então, isso despertou um olhar para esse universo que a gente chama GovTech, né? Bastante como curiosidade também, por quem não conhecia, mas como um potencial importante e extremamente relevante, porque isso vai transformar muito a forma com que os governos operam e com que nós, enquanto cidadãos, acessamos serviços públicos. Então, sem dúvida nenhuma, a IA, respondendo, né, a tua primeira pergunta, a IA é uma das tecnologias que vai revolucionar, sim, muito a gestão pública também. Excelente resposta, era o que eu esperava. E como tu colocaste, a inovação no setor público sempre esbarra em cultura organizacional. Como o GovTech Lab trabalha a pedagogia da inovação com lideranças resistentes? E já aproveitando para apresentar um pouquinho do GovTech Lab e falar dele. Tá bem. Então, é uma excelente pergunta, assim, e eu sempre gosto de trazer um ponto que as pessoas me perguntam, qual é a maior dificuldade de trabalhar com o setor público? E eu falo, e falava isso também quando estava, né, na iniciativa privada, são pessoas, porque são as pessoas que transformam, né? As necessidades, os desafios da administração pública, eles existem desde sempre, né? Eles estão postos, eles estão aí. E o que facilita é que hoje se tem mais acesso à informação, a meios, a ferramentas, né? Sejam elas tecnológicas, enfim. Mas quem faz com que essa mudança de cultura, de pensamento, esse despertar aconteça são as pessoas. Então, nesse processo de governo analógico e governo digital,
nós desenhamos um futuro de governos inteligentes, que é o conceito do evento do GovTech Summit, e que é o conceito, né, é o propósito do GovTech Lab. Então, a partir do momento que a gente posiciona como governos inteligentes, a gente está dizendo o quê? De uma forma simples e traduzindo assim para que todas as pessoas possam entender. Nada adianta o setor público ter acesso a tecnologias e informação se ele não sabe como direcionar isso. Quando a gente diz que os governos são os maiores tomadores de decisão do mundo, é porque, a partir do momento que a gente nasce, toda a possibilidade de prosperar, toda a possibilidade do sucesso ou não, do que a gente vai conquistar ou não, foi tomado uma decisão que envolveu o setor público. Aí as pessoas pensam assim, mas como? O acesso à educação é um exemplo. Se tem uma política pública que disponibiliza uma bolsa de estudo, se tem uma política pública que olha para a educação a partir de uma outra perspectiva, isso facilita ou não o teu acesso ao ensino superior. Da mesma forma, a saúde, né? O quanto você precisa estar bem, né, para estar ativo, e você precisa ter um atendimento minimamente básico no sistema de saúde. Imagine que hoje a realidade é, se você tem um problema de saúde, vou pegar um exemplo, né, do que está acontecendo, a dengue, muitas vezes você precisa o dia inteiro para ser atendido, né, para receber ali um diagnóstico, para receber uma orientação, um tratamento, e isso impacta diretamente no teu trabalho, na tua família, né, no teu bem-estar como um todo. Para você ir trabalhar, para você ir estudar, para você se deslocar, se locomover, você precisa de um transporte público, você precisa de uma política pública que olhe para a questão da mobilidade. Então, o tempo todo, as decisões que são tomadas pelo setor público, elas impactam muito na vida de todos nós, e elas direcionam, sim, os acessos que nós temos ou teremos durante toda a nossa vida. E então, quando a gente fala sobre governos inteligentes, que é a base do GovTech Lab, dá para dizer assim, a gente está dizendo que toda a tecnologia que existe hoje, todos os meios que possibilitem que esses serviços sejam mais eficientes, que o setor público tenha acesso a uma realidade mais próxima do que a sociedade de fato vive no seu dia a dia, é que ele utilize essa informação de forma inteligente, direcionando as políticas públicas, direcionando e alocando melhor os recursos. Como é que o município direciona um recurso público em saúde se ele não tem a informação de qual é a demanda daquele município, qual é a demanda daquela população, quais são os picos, né, que as pessoas que têm por exemplo, uma patologia que se agrava no período do inverno, como é que o município sabe se precisa de mais pediatra ou mais cardiologista? Então, essas informações, elas são extremamente importantes, inclusive para a questão de transparência, de prestação de contas. Às vezes a gente encontra, né, dentro da gestão pública, departamentos, secretarias extremamente tecnológicos, mas que não se conversam com as outras secretarias. Então, há uma perda de informação, há uma perda de dados riquíssimos e importantes por essa questão, né, de não utilizar aquela tecnologia, de não utilizar aquele meio de uma forma inteligente, né? Então, o GovTech Lab, ele vem para somar as iniciativas, as mais diferentes iniciativas que nós temos existentes
no Brasil, em termos não só de tecnologias, mas de diretrizes, de políticas públicas, e nós nos posicionamos como um hub Anywhere, é um hub que hoje fisicamente está vinculado ao Tecnopuc em Porto Alegre, mas nós operamos no modelo Anywhere porque isso nos permite trabalhar com todos os governos, né? Um exemplo disso recentemente nós assinamos e divulgamos um projeto em parceria com o Reino Unido, que vai desenvolver não só a questão da tecnologia, da aproximação do setor público com as startups, no mapeamento de soluções que visem, por exemplo, mitigar os efeitos climáticos, sejam as enchentes, as secas, né? Tem todo um outro cenário também que impactou muito, que foi a Covid, né? Então, e para além disso, vai trabalhar também a questão da mudança cultural para dentro do setor público, da transformação, da formação, da atualização de quem está hoje à frente do setor público, sejam líderes, gestores, servidores, que possam, né, se atualizar e possam conhecer de que forma essas ferramentas e toda essa tecnologia pode ser melhor utilizada. Exatamente, não tem outro caminho que não seja a atualização, a capacitação e a formação do servidor público para essa mudança, né? E como você, Theo, enxerga o papel das mulheres na liderança da transformação digital governamental? E se te dessem carta branca para redesenhar a estrutura de inovação de um órgão público, de um governo, por onde você começaria? 2 perguntas em uma. Eu vou começar pela tua segunda pergunta. Eu começaria, sem dúvida, pelas pessoas, assim, no sentido de eu sempre, como professora, mas também como uma pessoa que tem essa realidade, né? A educação, ela transforma, o acesso à informação, ao conhecimento transforma. Então, quem vai transformar o setor público são as pessoas. A tecnologia, ela é um meio, mas as pessoas precisam entender o propósito da tecnologia, elas precisam entender para que vai servir, que benefício vai trazer lá na ponta. Senão, a gente tem um sistema digital de emissão de documento, mas que as pessoas não sabem acessar, não sabem operar, que continua existindo aquela fila, que a pessoa que está atrás do balcão não sabe também, muitas vezes, explicar para aquele cidadão como é que faz, como é que opera aquilo. Então, isso é uma prova de que a tecnologia por si só não resolve o problema, ela não é eficiente. Então, para mim, as pessoas, acho que investir nas pessoas, e o investir nas pessoas também perpassa por dar oportunidade para que dentro desses espaços públicos haja um incentivo para que aquela pessoa que está todo dia lidando com aquela situação tenha a oportunidade de dizer: olha, eu acho que por aqui talvez seja um caminho mais interessante. Então, nós temos vários cenários que se desdobram partindo das pessoas. Então, eu acho que se tivesse oportunidade de redesenhar, né, um sistema administrativo de gestão pública, certamente o início seria pelas pessoas, porque a gente precisa perguntar para quem vive o dia a dia, né, a sua percepção e como as coisas efetivamente funcionam. Porque se a gente só toma decisão baseado nos nossos achismos ou naquilo que o mundo nos apresenta, a gente está falhando porque a gente não está vivendo a realidade das coisas, né? Então, eu iniciaria certamente o processo de transformação pelas pessoas e depois a gente tem todos os nossos meios, todas as nossas ferramentas aí à disposição. E sobre a questão do perfil, né, do ser mulher nesse ambiente, ele é muito desafiador. Assumir uma liderança, seja em qualquer
área ou meio, enfim, independente da tua profissão, da tua atuação, você assumir um cargo de liderança, sendo mulher, muitas coisas são questionadas, sempre, porque a mulher ela precisa lidar com muitas coisas, né? E é o papel de mãe, é o papel da mulher, é o papel da líder, da gestora. A mulher ela tem hormônios, né, muito mais. A gente tem toda uma complexidade, um ecossistema vivo todo dia. E a gente não tem, eu brincava quando eu liderava esse ambiente de inovação, né, também que tem uma representatividade ainda muito pequena de mulheres, do quanto a gente precisava daquelas salas brancas para desabafar, né? Porque é difícil, né? E a mulher é quem acolhe a mulher, né? Então, quanto mais mulheres na liderança nós tivermos, e principalmente dentro de espaços públicos, isso é extremamente relevante, isso tem que ser potencializado. A mulher tem uma sensibilidade, sim, diferente para perceber as coisas, porque ela tem um instinto materno também, que contribui muito para isso. Então, o nosso olhar, ele é um olhar com esse sexto sentido, né? Com algumas habilidades aí que sim são da figura da representatividade feminina. E o que eu percebo dentro desse cenário, né, do setor público? O estado do Rio Grande do Sul iniciou em janeiro com novos gestores públicos, né, assumindo prefeituras, e o estado teve duas características bem importantes. A primeira é que nós tivemos um ingresso de prefeitos, de novos prefeitos e prefeitas, com idades muito jovens, muito jovens. Isso é muito legal, porque se pessoas jovens estão olhando para o setor público como uma oportunidade ou para, né, a carreira política, enfim, isso é legal porque traz uma renovação sobre o pensar. Então, muitas vezes, a gente não tem uma faculdade que forma prefeitos, que forma governadores, né? Quem assume cargo público é um profissional, ou está atuando na iniciativa privada, às vezes é um professor, é um advogado, enfim, né? É uma pessoa comum que até ontem era um cidadão e acessava, né, o setor público para uma outra perspectiva. E essas pessoas vêm com a sua bagagem, a sua experiência, e isso renova a visão, renova entendimentos, renova perspectiva sobre setor público. E eu acho que é importante colocar, antes de concluir essa análise, que as pessoas também me perguntam, Théo, mas como é que é trabalhar com governos? É tranquilo. Os governos, para nós, eles são os nossos clientes, né? Então, independente de siglas partidárias, independente da polarização que a gente vive, isso não nos afeta, não é algo que a gente atue, né? Que a gente está envolvido nisso. A gente trabalha com o quê? Serviço público. Vamos melhorar tudo que o setor público disponibiliza e oferece para o cidadão, para que nós, enquanto cidadãos, tenhamos uma saúde melhor, uma educação melhor, né? E um outro dado, complementando, é que nós tivemos um número expressivo de mulheres assumindo cargos de liderança, sendo prefeitas aqui no estado. O número ele ainda é muito pequeno, né? Olhando para o cenário nacional, se não me engano, eu acho que nós tivemos 100 e poucas mulheres, né, sendo prefeitas no Brasil todo, e o estado teve uma expressiva representatividade nisso. Que bom que mais mulheres estão olhando para o setor público também como uma oportunidade de carreira. O que eu posso dizer é nós precisamos de mais mulheres, porque a gente tem uma rede de apoio importante, sem julgamentos, né? Que as mulheres entendem o que cada uma passa, né? Com esse olhar mais carinhoso, mais, né, receptivo.
E sim, né, culturalmente, tradicionalmente, a gente tem muito mais a liderança masculina presente nesses espaços, mas ele é um espaço de diversidade que está aberto a todas as pessoas, e aí, indo mais além, né, todas as pessoas que têm a intenção de transformar a realidade, de fazer algo por alguém, né, de utilizar o seu conhecimento. Eu acho que o setor público é essa grande oportunidade que as pessoas podem encontrar. Excelente, concordo contigo absolutamente. Theo, tu já falaste do livro A Próxima Onda, que eu também achei interessantíssimo e tenho falado para todo mundo conhecer esse livro, ler. Além desse livro, tem algum filme, alguma experiência recente que te provocou a pensar diferente sobre política, cidadania, futuro? Algo que tu possa compartilhar conosco que te tocou e que serve como uma dica? Eu gosto muito da leitura. Eu leio muita coisa assim diversificada, tá? Além desse livro da Próxima Onda, tem um outro livro chamado O Estado Empreendedor, que eu acho fantástico também. Ele é um livro que traz a perspectiva do Estado como uma grande empresa e que ele tem aí os seus meios para tornar esse processo todo de transformação digital de uma forma mais efetiva, né? Então, ok, temos legislações, temos regramentos que nos norteiam, que nos direcionam, que precisamos atender, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma liberdade e uma possibilidade de direcionar muitas coisas de forma muito mais ativa e com impacto maior do que na iniciativa privada. Então, esse livro, ele traz essa visão do Estado empreendedor. Por que o Estado não pode empreender também? Por que ele não pode, além de incentivar a tecnologia, trazer essa tecnologia para dentro? Né? Isso em vários espaços. Então, é um livro também muito interessante. Mas tem uma coisa que eu me conectei muito, que é a história do Apollo, né? Quando Kennedy, lá naquele estádio gigante, falou sobre a possibilidade de ir à Lua como uma meta, como um objetivo da gestão dele, as pessoas questionavam a necessidade de ir à Lua, né? Por que a gente vai para a Lua? Por que precisamos ir à Lua? E aí eu lembro que ele respondia, obviamente eu estou falando aqui de uma forma muito generalista, né? Mas está disponível em vários vídeos, vocês podem buscar isso no YouTube, nas redes. Ele dizia, mas antigamente, né? Anteriormente também nos perguntavam, mas por que navegar nos oceanos, né? Mas por que voar? Então, as pessoas questionavam aquele propósito, aquele investimento gigante da gestão dele no desenvolvimento, né, da ferramenta, das tecnologias que possibilitassem um homem ir à Lua. E quando o Apollo 11 cumpriu a missão de ir à Lua, isso, se não me engano, ele faleceu em 63, né, 64, e o Apollo foi em 65, 6, agora me perdi ali nos anos. Mas quando a missão Apollo 11 chegou à Lua, olhando para trás, não foi a primeira tentativa, não foi a segunda tentativa, né? Não foi a terceira que deu certo. Mas todas essas missões que falharam até então, elas trouxeram importantes transformações que até hoje nós utilizamos. Por exemplo, GPS, pesquisa na área da saúde, medicamentos, composição de alimentos, novos materiais, né? Então, tudo isso transformou e impactou o mundo, porque essas tecnologias deram origem a outros serviços na área pública e que nós utilizamos e acessamos até hoje. Então, quando ele colocou isso como
algo que até então parecia impossível, foi a mesma pergunta a mesma reflexão assim que eu me fiz, porque eu venho da área de inovação e tecnologia, eu construí uma carreira docente, eu estava numa liderança de um ambiente, de um ecossistema com diferentes atores, eu tinha uma carreira consolidada sobre a perspectiva profissional, né? De que a gente estuda, né? Se posiciona, ok? Tinha uma carreira posta, assim. E a partir do momento que eu decidi abrir mão de tudo isso, me veio muito esse momento da história, porque muitos também me falaram, Theo, mas não é um pouco loucura? Porque não é. Muitos me perguntaram, tá, mas tu vai entrar na carreira política, tu vai ser uma prefeita, tu mira alguma coisa? Eu falei, não, gente, não é isso. É que eu percebi que o setor público precisa acompanhar esse processo todo que está acontecendo no mundo, sob uma perspectiva que ela não é política, porque se a gente deseja um futuro melhor para os nossos filhos, né, para os nossos amigos, para a geração que vai vir ainda, nós precisamos fazer alguma coisa. E a porta que eu estou acessando é a porta da inovação, é a porta que eu tenho conhecimento e que eu acho que eu posso contribuir. E se todo mundo, independente do lugar que está ou que ocupa, entende essa dimensão do papel de transformação e do impacto disso na sociedade, certamente é um trabalho de formiguinha, mas a gente consegue transformar. Então, esse recorte, assim, ele foi bastante significativo e eu tenho isso como algo que representa muito, para mim, essa mudança de carreira, né? Essa mudança, essa transformação, e guia muito o propósito do GovTech Lab. Então, o GovTech Lab tem esse conceito de governos inteligentes, ele tem 3 frentes de atuação, que é o GovTech Summit, que é o evento que ajuda muito na transformação da cultura, né, que oportuniza para as pessoas que participam entender como as coisas foram transformadas, como elas podem ser transformadas. Tem muita troca, tem grandes empresas de tecnologia, tem startups. Então, poxa, o governo incentiva tanto negócios, empreendedorismo, inovação. Em que momento isso se volta para dentro do setor público, sabe? Então, é uma excelente oportunidade de mudar o mindset, né? Como a gente diz, de mudar a percepção dos gestores públicos, mas também transformar a perspectiva e mostrar para os empreendedores, para a iniciativa privada, que o setor público é uma grande oportunidade e que o resultado de tudo isso é uma consequência feliz de impacto na vida das pessoas, porque a gente melhora, né? A intenção é que se melhore aquilo que a população acessa. Então, o evento é uma frente de atuação do GovTech Lab importante. A segunda frente que nós trabalhamos é a questão dos projetos da inovação aberta, então, com parceiros, desenvolvendo, mostrando essas oportunidades para as startups, né, trabalhando a questão ali das compras públicas, né, que é um meio para que essa inovação chegue para o setor público. Obviamente, a gente não entra nos pormenores de discutir isso, né, da questão legal, mas a gente coloca, olha, o marco legal das startups, né, isso facilita a contratação, o que mais que os municípios podem trabalhar para aproximar e ter acesso a essas tecnologias efetivamente. Então, essa segunda frente de atuação, ela trabalha com projetos de inovação aberta, exemplo também do projeto que nós temos com o Reino Unido. E a terceira frente de atuação, que surgiu muito por consequência das enchentes aqui no estado também, que estava prevista num médio e longo prazo, né? Mas que foi antecipado devido a uma necessidade que estava muito mais evidente do que a gente imaginava e que
nós, inclusive, vamos lançar no dia 30, no GovTech Summit, que é uma plataforma, que é uma ferramenta chamada GovTech Place, que é uma espécie de marketplace, né, B2G, o chamado, a gente chama internamente, né, como o Mercado Livre dos governos. Por quê? Ele é um marketplace que disponibiliza, que vai trazer todas as inovações e tecnologias que são desenvolvidas por startups, e tão somente por startups. Então, a grande empresa que já atende setor público ou que deseja atender vai poder se cadastrar, vai poder fazer parte desse marketplace? Não. Por quê? Porque o nosso recorte é startup, é possibilitar que essas empresas tenham a oportunidade de disponibilizar suas soluções para o setor público, porque muitas vezes é uma solução mais barata, muito mais eficiente, e que ela não tem, né, de forma legal, muitas vezes, a questão técnica de disputar uma concorrência com um grande player de tecnologia. E, ao mesmo tempo, para o setor público, ele dá oportunidade para que esses talentos permaneçam no seu município, no seu estado, no seu país, porque ele cria um outro mecanismo econômico para que esses produtos e esses serviços estejam presentes, né? E, no caso, para o setor público. Então, ele fomenta o empreendedorismo, ele acessa tudo aquilo que é desenvolvido em termos de tecnologia, utilizando o quê? Os mecanismos legais que eles decidiram, né? Que são as contratações públicas, que é a encomenda tecnológica, que é, né, a contratação de soluções inovadoras de alto risco, enfim. Então, ele seleciona um mecanismo que ele vai disponibilizar para validar, para testar essa solução, sabendo que ele tem a possibilidade de contratar isso, porque o setor público contrata. Então, é uma plataforma bastante interessante, ela tem três estágios, né, de desenvolvimento. A gente pretende, logo mais adiante também, que a parte toda de processo de compra pública, enquanto documento, seja toda feita nessa plataforma, com a integração da inteligência artificial, com a verificação dos documentos. A gente sonha, né, num terceiro momento, que essa contratação ela aconteça 100% dentro da plataforma, quem sabe até usando, né, as moedas digitais, porque não seria um grande case, principalmente para a questão das startups. Então, a gente tem algumas etapas, né, que a gente olha, que estão ali no nosso horizonte, mas essa primeira etapa a gente entende como fundamental, porque o que as enchentes, né, tudo que o Estado passou, nos mostrou. Naquele momento onde tudo era uma emergência, onde infraestrutura era uma emergência, onde logística era uma emergência, onde saúde, abrigo, tudo era uma emergência, não tinha um dashboard na frente do gestor público dizendo assim, aqui tem estoque de água, aqui a gente tem tantos barcos, aqui a gente tem tal sistema que dá para interligar todos os médicos e eles podem atender nos abrigos, aqui a gente tem logística de distribuição. Não tinha isso. Não tinha. Não estava disponível para o setor público tecnologias que foram extremamente importantes e foram relevantes para o que aconteceu no Estado. Eu me lembro, né, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, fez um movimento extremamente importante de mobilizar todo o nosso ecossistema gaúcho, as universidades, os ambientes de inovação, no sentido de o que vocês têm a pronta entrega que a gente consegue ajudar, né? E isso despertou muito, porque tinha muitos municípios buscando. Então, a gente teve soluções vindas do Brasil inteiro e fora do mundo. Hoje, nós temos um banco de dados de mais de 300 startups, que a gente chama GovTechs, mas são startups que vêm da área da saúde, da educação, da mobilidade, com soluções que foram disponibilizadas para o nosso estado.
e que algumas delas, por exemplo, a questão da água, né? Tinha lá uma tecnologia de uma startup que tornava potável a água, o consumo ali naquele momento. Tinha uma outra startup com uma tecnologia que rapidamente, questão assim de horas, tinha mais de 1.000 profissionais médicos na plataforma que dentro das suas atividades rotineiras disponibilizavam atendimento para as pessoas de saúde, receitas médicas, orientações, quando não se tinha mais hospitais. Então, assim, teve muita tecnologia extremamente interessante, que só foi possível ser acessada, infelizmente, numa situação, né, que nós vivemos. Então, isso trouxe muito à tona o quanto as coisas estão desconectadas. Então, eu, enquanto setor público, financio, crio fomento, crio oportunidade, né, para que as pessoas desenvolvam essas soluções e eu não me beneficio muitas vezes delas, porque eu já não sei mais onde elas estão, porque às vezes um projeto que foi subsidiado pelo setor público, seja na esfera municipal, estadual, federal, aquela empresa cresceu tanto que ela resolveu ir lá para a Europa, né? E a gente precisa criar essas oportunidades para que a gente tenha isso em casa, né? Facilita muito. Então, isso validou muito a intenção que nós tínhamos já de desenvolver essa plataforma, de desenvolver essa ferramenta que certamente vai facilitar muito para que essa aproximação ela aconteça. Theo, eu fico tão feliz de te ouvir e agradecida de tu trazer toda essa bagagem de informação e conseguir nos encantar com a tua maneira de falar, assim, essa delicadeza, esse teu jeito de professora, né? Eu quero dizer que foi um prazer imenso te ouvir e espero que a gente se encontre. Estarei lá no GovTech Summit com muito prazer. Falei para o Gabriel, consegui um horário com a Theo, porque eu sei que ela é muito ocupada e eu finalmente consegui um horário com ela para deixar esse registro na Escola Superior de Direito Municipal, essa tua abordagem tecnológica de design, mas muito centrada no cidadão, centrada nas pessoas, como tu falaste. Muito obrigada pela oportunidade, pela tua fala, pelo teu trabalho. Parabéns, continua nos representando pelo mundo e nos encantando com a tua capacidade de agregar. Obrigada, eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade de estar aqui, de colocar essa perspectiva sobre uma visão que eu considero extremamente importante e, como eu já disse, né, transforma muito uma sociedade, transforma muito a vida das pessoas, todo mundo é impactado por decisão pública, por serviços públicos, e talvez esse seja um propósito para além da questão profissional, pessoal, né? De enxergar isso sobre uma perspectiva que ela não é política, que ela não é partidária, mas que tem aí uma vontade, um interesse de trazer tudo que eu já vi, tudo que eu já vivi, que não é muita coisa, né? Mas trazer isso para um contexto tão culturalmente, né? Tão difícil, parece, de ser acessado, as pessoas não se sentem parte desse processo, e eu queria dizer que sim, todos somos parte desse processo, e a responsabilidade de quem está liderando isso hoje, e que vai liderar, né, lá na frente, faz total diferença enxergar o todo, né? Então, muito obrigada, eu fico à disposição, e vou reforçar aqui no final, né, o convite para quem vai ouvir, assistir esse vídeo, que venha para o GovTech Summit, que esteja presente no evento, porque certamente vocês vão entrar de uma forma, mas vão sair deste evento com uma outra perspectiva, com outras ideias. Então, eu agradeço mais uma vez, muito obrigada.
Com certeza. E, Theo, fica aqui esse também convite para te acompanhar o teu trabalho, porque tu é uma inspiração para transformar o setor público com criatividade, tecnologia e foco no cidadão. Voltarás aqui com certeza e nos encontraremos no GovTech Summit. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, fico à disposição de vocês. Obrigada, tchau, tchau.